Olá, nesse vídeo aula iremos conhecer um pouco sobre o Império Persa. A civilização persa foi uma das mais expressivas civilizações da antiguidade. A Pérsia situava-se onde hoje corresponde ao Irã. Eles possuíam poucas áreas férteis e esta civilização estabeleceu-se no território por volta de 550 a.C. E, através de Ciro, um príncipe persa, realizou a dominação do reino da região da Média e deu início à formação de um bem-sucedido reinado. Nesse período, Ciro conquistou reinos e regiões. O processo de expansão iniciado por Ciro foi continuado pelo imperador Dario. Dadas as grandes proporções assumidas pelo território persa, Dario viabilizou a ordenação de uma geniosa reforma administrativa. Pelas mãos de Dario, os domínios persas foram divididos em satrápias, subdivisões do território a serem administrados por um sátrapa. A princípio, os persas eram dominados pelo medo. Essa situação se intervia por volta de 550 anos antes de Cristo. Nessa época, sob o comando de Ciro, os persas dominaram os medos e passaram a controlar a região. Os persas conquistaram ainda outros povos que viviam nas proximidades do Planalto do Irã, impondo a todos a mesma administração. Mais tarde, esses domínios foram ampliados em governos posteriores a Ciro. Cambises conquistou o Egito em 525 anos antes de Cristo. Dário I dominou a Ásia até o vale do rio Indo e também uma pequena parte da Europa, onde se localizavam algumas colônias gregas. Dário e depois seu sucessor, Xerxes, tentaram conquistar ainda a região atual Grécia, mas fracassaram. Em 330 anos antes de Cristo, o Império Persa foi conquistado por Alexandre Magno, da Macedônia. O Império Persa foi o maior do Oriente Antigo, localizado na região onde temos o Irã, Planalto Iraniano, que fica ao leste da Mesopotâmia, quase na Índia. Era um reino bem-sucedido, que durou cerca de 25 anos. Nesse período, Ciro, o talentoso imperador, também conquistou o reino da Lídia, Fenícia, Síria, a Palestina e as regiões gregas da Ásia Menor e a Babilônia. Considerado como o maior império por conquistarem seus povos, aliando os inimigos para o seu governo, o Império Persa não proibia que os povos mantivessem suas culturas e religiões. Pelo contrário, ele prometia que não haveria morte nem escravidão, e que todos de alta classe permaneceriam nobres. Ele também concedia algumas regalias para as altas classes, como metais preciosos, alimentos e homens para o seu exército, em troca de que governassem os territórios conquistados. Com a promessa dos persas para o seu povo, existiria agora uma diferença. Seu povo haveria de pagar impostos. Com a obtenção de riquezas e desenvolvimentos, se deu o início do expansionismo persa. E em pouco tempo, o exército já havia conseguido se apoderar de uma grande área. Sua principal atividade econômica no começo era a utilização da agricultura, que era comprada de outros lugares, pois eles não possuíam um bom solo para a plantação. Em troca, vendiam artesanato. A religião dos persas era o zoroatrismo, uma crença dualista que cria em dois deuses. Eram eles o Osmun e Ahriman. Ormuz representava o bem e Ahriman o mal. Segundo suas crenças, no dia do juízo final, Osmun seria vencedor e jogaria Ahriman no abismo. Nesse dia os mortos ressuscitariam e todos os homens seriam julgados. Os justos ganharão o céu e os injustos o inferno. A maior ambição de Dário I era a conquista da Grécia, mas em 490 anos antes de Cristo, perdeu as batalhas contra os gregos, quais se uniram sob a liderança de Atenas. Seu filho Xerxes realizou diversas tentativas de submeter os gregos, o que foram chamadas de guerras grego-persas. Nesse momento, com as revoltas, intrigas políticas e golpes, os imperadores persas começaram a ter grandes dificuldades para continuar com o controle da sua nação. Fatores que contribuíram para a queda do Império Persa, que resultou na sua conquista de 330 anos antes de Cristo, com o exército de Alexandre, o Grande, da Macedônia. Os persas inventaram uma das redes de correio mais eficientes da antiguidade, as cartas.
Haviam postos de mensageiros ao longo das estradas, onde cavaleiros descansados aguardavam que as mensagens chegassem pela mão de outros cavaleiros. Os registros antigos de uso de tijolos de pedra são também dos persas. Vinho tinto, domesticação de cabras e eles que inventaram o tar, ancestral do violão. Pêssego, galinha e o espinafre eram exportados pela Pérsia e daí se espalhavam pela Europa. O termo conhecido como mago ou mágico veio da Pérsia, onde eles eram sacerdotes e dominantes.